Hey, what's up everyone? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, muito importante para quando a gente está aprendendo um novo idioma. Essa ideia dessa aula surgiu de um podcast da BBC chamado Chunks of Language. E basicamente, Chunks of Language, eles são um grupo de palavras que sempre necessitam vir juntas para ter significado, beleza? Então a gente vê isso muito também em português, em expressões de específicas regiões, né? De regiões assim, por exemplo, em Goiânia, né? No Goiás como um todo, é bem comum que o pessoal às vezes fala, por exemplo, tal coisa é bom danado. Então quando a gente vai analisar a palavra bom separado e a palavra danado separado, elas têm outros significados. Mas no sentido de bom danado, que seria basicamente muito bom, elas necessitam vir juntas para ter significado final. Então vem daí basicamente a noção de Chunks of Language. Então para a gente entender isso em inglês, como utilizar, quais são os exemplos, a gente vai para o nosso quadro, que a partir de um texto a gente vai analisar as expressões e aí eu vou ensinar, vou explicar todas elas para vocês, beleza? Então vamos lá para o quadro. Let's go to the board. Pessoal, então, como mencionado anteriormente, a gente vai analisar esse pequeno trecho de um texto e aí a gente vai entender, né? Eu vou conseguir explicar para vocês novas expressões e o que seria a aplicação, o que seria o significado realmente de Chunks of Language, beleza? Só para vocês terem noção, né? Só para eu explicar antes, essa frase ela veio de uma estudante da Alemanha, então ela não tem o inglês como primeiro idioma. E por isso, algumas traduções diretas que ela fez, né, algumas word choices, que é o que a gente fala, né, escolhas de palavra, elas não são apropriadas. Embora o nativo ele vá entender, né, ele vai realmente entender o sentido que você está falando, elas não são as mais apropriadas, beleza? Então, por exemplo, aqui a gente tem My Typical Morning. Eu vou ler primeiro, né, todo o trecho e aí depois eu venho explicando parte por parte. Só lembrando que essas expressões que estão com letra diferente, né, são as expressões que ela erroneamente utilizou, tudo bem? E aí depois eu vou explicar qual seria a opção correta no inglês do dia a dia, né, no inglês de um nativo. Então a gente começa o texto. My typical morning? Well, I never go out on an unfilled stomach, so before class I usually have a complete English breakfast. I love it. Getting to class can take a big time because it is the rush period. But when I get to class, it is a lot of enjoyment because my classmates come from all over the earth. Anyway, I must go into class right now, but I will be back in a period, ok? Então essa é a frase toda, beleza? Então vamos tentar, eu vou tentar passar o significado de cada expressão, de cada parte e posteriormente eu vou comentar quais são as opções corretas de palavras, beleza? Então quando ela fala My typical morning, isso significa, seria basicamente minha manhã típica. Minha manhã típica. Deixa eu só aumentar um pouco a letra aqui. Minha manhã típica. Okay, so my typical morning. Minha manhã típica. Well, I never go out on an unfilled stomach. Então, bem, eu nunca saio, né? O verbo go out significa sair. Por exemplo, você pode sair com amigos, sair com família. Então, por exemplo, yesterday I went out with friends. Então, por exemplo, went out é o passado, né? Então, o passado do verbo go seria went. Então, por exemplo, uma frase no presente, posso falar I go out every Friday, né? Eu saio toda sexta-feira. Então, é um exemplo de uso do verbo go out, ok? Então, well, I never go out on an unfilled stomach. Eu nunca saio on an unfilled stomach. Essa expressão, basicamente, ela quis dizer no sentido de que, quando a gente fala filled, seria preenchido. Quando a gente coloca esse un, esse prefixo, ele dá uma ideia de não. Então, unfilled seria não preenchido. Seria o quê? Estômago vazio. Essa foi a tradução direta que ela achou. Mas esse termo, como eu mencionei, ele está errado. E aí, agora eu vou explicar qual é, como eu mencionei, qual é o termo certo, ok? Então, eu vou deixar essa parte com 3 pontos. Mas lembrando que unfilled stomach não é correto. So, before class, então, antes da aula,
I usually have a complete English breakfast. Então, o que acontece? Eu usualmente, ou então, geralmente, né? A gente tem essas duas opções. I usually have. Em inglês é bem comum que quando a gente fala, por exemplo, eu vou tomar café da manhã, um exemplo, né? Então, em inglês a gente fala have breakfast. Então, o verbo have, ele tem nesse sentido, por exemplo, have a beer, seria o quê? Beber uma cerveja. Então, nesse sentido, I usually have a complete English breakfast, significa, eu geralmente como um café da manhã em inglês completo. Só que, lembrando que a expressão complete English breakfast também é errada, e agora eu vou explicar o porquê. Beleza? Mas geralmente é o que? Eu usualmente tomo, ou nesse caso seria como, né, um café da manhã completo. Né? I love it. Eu amo isto. Então o termo it, basicamente ele substitui o termo complete English breakfast. Né? O it significa basicamente complete English breakfast. Beleza? E aí a gente tem getting to class can take a big time, ok? Getting to class can take a big time. Então, por exemplo, ir para a aula can take é como se fosse pode tomar, só que aí a gente tem um outro problema que é big time, ok? Né? Então, big time também é errado essa expressão para falar a respeito de tempo. Então, can take a big time. Então, eu vou deixar aqui, pode tomar. Eu vou deixar 3 pontos. Because it is the rush period. De novo, essa expressão, the rush period, ela não está correta. Né? Mas, a gente tem because it is. Porque é a... E aí, vem os 3 pontinhos. But, when I get to class, it is a lot of enjoyment. Né? Então... Porém, quando eu chego na aula, quando ele fala it is a lot of enjoyment, ele quis dizer assim, é muita diversão, é muito legal, né? Eu esqueci de mencionar, the rush period, ela quis dizer no sentido de, the rush period é aquela hora entre, por exemplo, 8 da manhã, 6 da manhã, 6 da tarde, perdão, que é o tempo que de fato o trânsito está ruim. Então, por exemplo, because it is the rush period, né? Por conta que é como se fosse a hora do rush, a hora que realmente vai ter engarrafamento. Beleza? Então, retornando, a gente tem but when I get to class, it is a lot of enjoyment. Porém, quando eu chego na aula, lot of enjoyment, essa expressão de fato ela está errada, mas ela quis dizer, né, basicamente, eu tenho muita diversão, é bem divertido quando ela chega na aula. Because my classmates come from all over the earth. Né? Então, porque meus colegas de classe vêm all over the earth. Essa expressão ela quis dizer o quê? Em torno de todo mundo, vem de todas as partes do mundo. Mas ela também erroneamente utilizou as palavras, as expressões nesse sentido, beleza? A última frase desse conjunto, né? Desse pequeno trecho do texto, ela fala: Anyway, I must go into class right now, but I will be back in a period. Então, be back in a period, a gente vê que é a última expressão incorreta, ok? Então, pessoal, a gente vê que ela fez algumas word choices, né? Escolhas de palavras de acordo com o que se fala geralmente no alemão. E da mesma forma, a gente às vezes tem problema no português, porque nós tentamos traduzir diretamente, a gente tem problema no inglês, porque a gente tenta traduzir diretamente do inglês, do português, perdão. E aí isso vira realmente uma bagunça. Mas nesse período aqui, nessa parte, eu vou explicar para vocês agora com os exemplos corretos e o que significa cada expressão, beleza? Então se lembrem de todas essas frases, porque agora, né, a gente vai analisar as respostas corretas. Então quando ela fala on an unfilled stomach, o correto seria falar
to do something on an empty stomach. Então, por exemplo, quando ela falou, well, I never go out on an... A opção correta aqui nesse caso é I never go out on an empty stomach, né? Eu nunca saio de estômago vazio. Então, empty seria o equivalente a vazio. So, before class, I usually have a full English breakfast. Por exemplo, em português, a gente às vezes quando vai em um restaurante ou vai, por exemplo, em um espetinho, alguma coisa assim, a gente fala um lanche completo, por favor, né? Então a gente tende a traduzir geralmente esses termos, mas se lembrem que a gente não fala a complete English breakfast, por exemplo, né? Um café da manhã britânico completo. Nesse caso a gente fala a full English breakfast, ok? Beleza, I love it. Getting to class can take a long time, ok? It can take a long time. Então essa expressão, ela basicamente o que? Pode levar um longo tempo. A gente não fala pode levar um grande tempo, porque esse grande, ele realmente dá a ideia de dimensões físicas. Então quando ela utilizou, por exemplo, it can take a big time, isso dá uma ideia como se fosse um relógio gigante, né? Pode levar um grande tempo. Então, de fato, essa expressão soa estranho e não natural. Então, a expressão correta que nós utilizamos é it can take a long time, because it is... Aqui ela utilizou the rush period, que seria o período do rush, né? O período de fato da correria. Mas se lembrem, por exemplo, do filme do Jack Chan, né? Lá é o que? The rush hour, né? A hora do rush. Então, no lugar de período, né? De period, a gente fala because it is the rush hour, ok? Então, por exemplo, the rush hour, ok? Então, esse especificamente the rush hour significa the period of time in the morning and evening when the traffic is very busy with people going to and from work. Então, é o período de tempo na manhã e no início da noite que o tráfego, né, ele está muito ocupado com pessoas indo e vindo do trabalho, beleza? A outra expressão que ela utilizou foi but when I get to class, it is a lot of enjoyment. Nesse caso, lot of enjoyment seria basicamente assim, a gente tem muito aproveitamento, a gente tem muita, ela quis dizer diversão, mas de novo ela escolheu a opção errada de palavras, os jogos errados de palavra. Nesse caso, em inglês, para soar natural, nós utilizamos a lot of fun, ok? A lot of fun. Então, por exemplo, a frase ficaria but when I get to class, it is a lot of fun. Então, quando eu chego, né, na classe, é bem divertido, é bastante legal, é bastante divertido, ok? Because my classmates come from all over the earth. Essa foi a expressão que ela utilizou. Quando ela fala all over the earth, isso me dá uma ideia de como fosse assim, de toda a Terra, como se existisse outro planeta, entendeu? Soa realmente estranho essa frase, porque o que a gente utiliza de fato é because my classmates come from all over the world, né? Vem de todo mundo, ok? Então, ela tem amigos, por exemplo, da França, da Argentina, então eles vêm de todas as partes do mundo, ok? E a última frase a gente tem anyway, I must go into class right now, but I will be back in a period. Quando ele fala be back in a period, na verdade, a expressão correta é I will be back in a bit, que seria o equivalente, eu já volto, né? Eu volto jazinho, né? Então, a frase ficaria anyway, I must go into class right now, but I will be back in a period, beleza? Então, só complementando aqui na frase, porque meus colegas de classe vêm, ela quis dizer de todo mundo, né? Eu vou colocar 3 pontos porque está incorreto. E aí quando ela fala anyway, né, de qualquer forma, de qualquer jeito, pode ser também, de qualquer jeito. Eu tenho que ir para a aula agora mesmo. Mas, né, o but, ele pode ser porém, mas, I will be back in a period, né? Ela quis dizer eu volto jazinho.
Pessoal, então agora que a gente aprendeu todas essas expressões, né, que a gente analisou como utilizá-las, como de fato elas soam mais naturais quando a gente utiliza o vocabulário de um nativo, agora a gente vai reler essa frase e de fato finalizar essa aula para a gente verificar quais são as expressões corretas, como a gente pronuncia, beleza? Então, todas essas expressões, elas estão inseridas aqui em negrito, ok? Então, em inglês ela ficaria o quê? My typical morning? Well, I never go out on an empty stomach. So before class, I usually have a full English breakfast. I love it. Getting to class can take a long time because it is the rush hour. But when I get to class, it's a lot of fun because my classmates come from all over the world. Anyway, I must go into class right now, but I will be back in a bit. Ok? Então, pessoal, uma outra dica só para complementar e fechar, a gente também utiliza bastante, principalmente no inglês americano, a gente fala I will be back in a bit. Essa é a expressão que está aqui, né? A gente pode falar I will be right back, beleza? I will be right back. É uma expressão bem comum, né? A gente pode falar, por exemplo, I will be right back, que significa basicamente eu volto jazinho. E pessoal, uma outra dica também, quando a gente está escrevendo, né, a gente está mandando mensagem, seja no WhatsApp, no Facebook, é comum que no lugar da gente falar I will be right back, a gente só escreve BRB, né, BRB, que seria basicamente be right back. Lembrando que a gente só utiliza na escrita, beleza? Porque na fala a gente não diz desse jeito. Seria o equivalente a, por exemplo, na fala a gente não fala VC, PQ, né, em português. Então se lembrem que I will be right back, quando a gente está falando com amigos de uma maneira mais descontraída, né, de uma maneira mais informal, a gente pode somente escrever BRB, que significa be right back, ok? Pessoal, então essa foi a aula de hoje sobre Chunks of Language, que são os grupos de palavras que sempre têm que vir juntas, beleza? Então espero que vocês possam ter aprendido, possam ter entendido os exemplos. Se vocês tiverem interesse, comentem aqui embaixo algumas frases sobre vocês, né? Deem os seus exemplos. Vai ser muito legal ver vocês escrevendo aqui, ver vocês participando, beleza? Se tiverem também alguma sugestão, estamos sempre abertos. A gente quer realmente produzir o melhor conteúdo para vocês, porque de fato a gente quer que esse ano seja o teu ano, aquele ano que você finalmente vai aprender inglês, beleza? Então, galera, muito obrigado e até a próxima lição. Bye, bye!